Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos aqui. No estudo de hoje vamos ver como foi feito o reforço estrutural de uma laje em balanço que apresentava uma flecha de aproximadamente 5 centímetros utilizando perfis metálicos. Então acompanhe aí que está bem legal o vídeo. Até já! Olá, seja mais uma vez sempre bem-vindo aqui, né? No nosso compromisso de todo domingo. Você também que é um amante de obras de recuperação e reforço estrutural, você é sempre muito bem-vindo aqui para compartilhar junto comigo obras desse tipo, né? Que encantam, né, realmente quando a gente consegue consertar um problema. No estudo de hoje, eu trouxe para vocês uma situação um pouco complicada, porque eu fui procurado por uma amiga para dar uma olhada numa laje que havia flexionado em excesso, né? Estava apresentando uma flecha aí de aproximadamente uns 5 centímetros. E eu fiquei preocupadíssimo com a situação, porque era uma laje em balanço. E aí a gente teve que fazer um reforço, né, com um perfil metálico. Vai ser um vídeo curto, porque eu não vou entrar em muitos detalhes da execução em si, mas mostrar a vocês o porquê que a gente tomou a iniciativa de fazer um reforço e também compartilhar um pouquinho de como estava lá a situação, tá certo? Então vejam só, essa essa obra ela estava assim, gente. Ó, isso aqui é um antes e um depois, né? Mas ela estava assim. Então tivemos, né, a surpresa de chegar lá no local e encontrar de cara essa escada, dessa maneira aí, uma escada plissada, uma escada estava um pouco mal executada, mas o problema não era nem tanto a escada. Eu queria que vocês prestassem atenção nessa região aqui, ó, que eu estou passando o mouse ali, tá? Nessa parte aqui. Então, nesse trecho aqui, né, nesse trecho aqui, o que foi que a gente encontrou? Então, naquele trechinho ali, pessoal, existia essa laje, né? Deixa eu voltar aqui. Essa laje aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ela não tem continuidade. Como assim? Ela não tem continuidade e dá para a gente ver nessa imagem aqui, ó. Então, uma treliça para aqui, a outra para aqui, algumas já danificadas, né? Mas elas simplesmente nascem dessa viga para frente. Me chamou bastante atenção, né? Então, nascendo aqui para frente, ela não havia a continuidade da treliça para a gente poder colocar uma armadura negativa e fazer isso realmente trabalhar como um balanço. Mas esse foi um dos principais motivos, né, de ter chamado tanto minha atenção, porque era um trecho em balanço que não estava com continuidade. Então, será que essa armadura negativa realmente estava ancorada nessa viga que tinha aí 20 centímetros de altura? Então fui lá, né, com uma amiga minha, Juliana. Isso aqui é uma foto da gente lá no local fazendo a inspeção. E aí, pessoal, para surpresa, né? Para não tanta surpresa assim, encontrei logo essa rachadura aqui, ó, havendo um descolamento entre a parede construída na ponta desse balanço e o balanço. Então vejam, haviam trincas, né? Flecha de aproximadamente 4,5 cm, entre 4 e 5 centímetros, não deu para precisar muito bem essa medida, mas ficou algo em torno dessa dimensão. É muita coisa, né? Não tinha viga de borda, ou seja, a parede realmente foi construída totalmente em cima da ponta do balanço, na ponta da treliça. E essa parede enorme aqui, com quase 3 metros de altura, né? Pouca capa de concreto, dá para a gente ver aqui também. Tinha aí aproximadamente 3 centímetros de concreto, no máximo, no máximo, no máximo 4. E a gente sabe que o mínimo é 4. E o pior, e o concreto do banzo estava trabalhando com pressão, né? A gente sabe que, basicamente, esse concreto da treliça, essa parte aqui da treliça, gente, ó, essa parte aqui da treliça, ela é um concreto de composição, né? Apenas para comportar as armaduras, deve ter lá seu FCK mínimo, atendido, etc. Mas nessa situação aqui, em que a gente coloca uma treliça para trabalhar em balanço, ele começa a receber toda a compressão da ponta do balanço, né, que vai sendo transmitido até o apoio, onde realmente a gente tem a compressão máxima. E isso é perigoso,
porque a gente tem pouco concreto. Então, eu realmente fiquei muito assustado com a situação. É um reforço que, infelizmente, muda muito a estética de um ambiente, mas que é necessário, tá? Então, ó, essas foram as minhas preocupações lá na hora. Treliça mal executada, não tinha viga de borda, tinha uma parede enorme em cima, flecha excessiva e os bandos da treliça trabalhando a compressão considerável, certo? E, além do que, não tinha essa continuidade aqui para a gente poder ter uma homogeneidade do momento fletor, né? Uma distribuição melhor. Então, minha gente, esta treliça que vocês estão vendo aqui, ó, não só nessa parte do balanço dessa obra, mas a casa estava apresentando diversas rachaduras, né? E a gente foi contratado para mexer apenas em algumas regiões. Então, medido lá com a mangueira de nível, né? Isso aqui foi um desenho rápido que eu fiz lá na hora, no celular mesmo, mas para mostrar que ela baixou em média 5 centímetros, né? Entre 4 centímetros e meio e 5 centímetros de flecha na ponta. Muita coisa, né? Tá, professor, mas muita coisa quanto? A gente precisa entender de norma, né? Vocês acompanham aqui o canal, a gente nunca faz um reforço sem um projeto, sem um encaminhamento, sem um embasamento teórico sólido. Então vamos lá. O que diz a NBR 6118/2014 sobre deslocamentos limite ou deslocamentos máximos, né? Então vejam só, para todos os fins, a maioria de vocês já deve conhecer aí que flecha para vigas ou lajes, né? A gente está muito acostumado com L sobre 350, L250. Pega o vão e divide por 250. Isso é até verdade, né? Quando a gente quer uma aceitabilidade sensorial, ou seja, quando a gente pode permitir uma flecha que não vai causar muito impacto visual aos usuários. Tanto é que a gente chama isso de verificação de estados limite de serviço. Tudo bem, só que tem uma diferença. Quando a gente tem laje ou viga que tem parede construída sobre ela, a história muda, porque a norma torna-se mais rigorosa com relação a esses deslocamentos limites, né? A gente não pode ter tanto deslocamento assim, senão a parede vai rachar, vai apresentar algum tipo de problema que o dono da obra, o usuário, não vai gostar, e com razão. Quando nós temos parede construída aqui, gente, ó, quando nós temos parede construída sobre a estrutura, né, a nossa flecha ela é mais rigorosa. Então, nós não podemos fletir mais do que L sobre 500 ou 10 milímetros, dos dois o que for o menor. Então, para dar um resumão aqui, flecha de uma maneira geral é L250. Pega o vão e divide por 250. Contudo, se nós tivermos paredes sobre essa estrutura, a gente acaba reduzindo um pouquinho mais ainda essa flecha para L sobre 500 ou então 10 milímetros, que dá 1 centímetro. A gente não pode passar disso, senão vai ter problema. Na nossa situação aí, que eu mostrei para vocês, tem quase 5 centímetros de flecha, né? Baixou muito, a parede realmente acompanhou todo o balanço, estava muito perigoso. Dando continuidade nessa tabela, é importante mostrar uma outra coisa a vocês aqui na nota. Então, ó, todos os valores limites de deslocamento supõem elementos de vão L suportados em ambas as extremidades por apoios que não se movem. Quando se tratar de balanços, o vão equivalente a ser considerado deve ser o dobro do comprimento do balanço. Então, esse L é o L de apoio a apoio, né? Mas só que nesse caso aqui nosso é mais uma particularidade, porque era um balanço. Então, quando a gente tem um balanço, a gente simplesmente multiplica o L, né? Pega 2L, ao invés de L 250, por exemplo, seria 2L sobre 250. É bem simples. Quando tem balanço, o comprimento é multiplicado por 2. Então, vamos lá, estudar nossa situação aqui. Acompanha aqui comigo, aqui em cima. Nós tínhamos um vão ali do balanço de aproximadamente 1,70 m, o que dá para a gente 170 centímetros. A flecha máxima, neste caso, por ser um balanço, seria 2L. Eu acabei de falar isso aqui para balanço, né? 2L sobre 250 deu aí 1,36 centímetros. É só eu confirmar essa conta aqui, né? 2 vezes 170 dividido por 250. É isso mesmo, 1,36 centímetros seria a flecha máxima. Mas o que acontece é que nós temos uma parede sobre essa laje.
Então, quando a gente tem parede, esse vão ele acaba indo para L sobre 500 ou 1 centímetro, né, ou 10 milímetros. Então, 2 vezes 170 dividido por 500 deu 0,68 centímetros, confirmando aqui, ou 10 milímetros, dos dois o que for o menor. Então vejam só, pessoal, uma análise técnica, né? Qualquer você engenheiro, arquiteto, técnico de edificações que acompanha aqui nosso canal, tem que aprender a justificar de maneira embasada, de maneira técnica, né? Porque aquilo precisa de um reforço. Ultrapassou e muito o limite. O limite era 6 milímetros ali, 7 milímetros, 6,8 milímetros, vamos arredondar para 7 milímetros. Nós encontramos um deslocamento de aproximadamente 50. É muito grave uma situação dessa. Então, o que foi que a gente pensou lá na hora? Ó, quem trabalha com reforço e recuperação sabe que é difícil convencer um cliente de que a casa dele vai precisar de uma estrutura maior no meio da sala, enfim. Mas estava correndo risco seríssimo disso daí desabar, né? A laje estava solta. Então, mais uma vez, no celular eu tentei fazer um desenho lá rápido de como estaria garantida a segurança dessa laje através da utilização de perfis metálicos. Vocês já acompanham aqui no canal, já fiz postagens aí de outras obras com perfis metálicos. Então, entrariam aqui, ó, 2 colunas e uma viga suportando essa laje. E aí construir uma parede, fazer um detalhe aqui para esconder ela. Mas o que não dava de maneira nenhuma era essa viga ficar aí do jeito que estava, né? Então, nessa parte aqui, aqui é o antes, aqui é o projeto, tá, gente? Foi tudo calculado, fui eu mesmo que calculei esse projeto, então dá para ver aqui do lado direito, ó, os perfis em vermelho, né? A viga lá em cima, a escada. Então a gente pegou toda a sobrecarga dos andares de cima, do próprio pavimento da laje em que a treliça estava baixando, e jogamos o carregamento para encontrar um perfil que realmente fosse segurar todo o problema. Então, nessa região aqui foi a região que a gente pensou em soltar a viga. Por quê? Essa viga não podia voltar aqui porque não daria 2,10 m, né? Nessa região aqui, ó. A pessoa que fosse subir aqui iria bater a cabeça. Então não podia passar a viga ali, porque já estava no limite. Região aqui, ó. Já estava no limite. Então, de fato, só poderíamos passar um perfil nessa parte aqui. Então, os serviços foram iniciados, né? Sempre com muito cuidado, a gente sempre procura escorar tudo. Então, fizemos o escoramento de toda a estrutura, escoramos também a escada. E aqui está a execução, né? Aqui por baixo desse contrapiso está a base, né? Com os parafusos, com tudo certinho, com a chapa. Aqui foi só puxando o piso, né? Para que essa base ficasse abaixo, para a cerâmica cobrir, para não ficar os parafusos aparecendo também na sala. Então, as sapatas foram executadas. Feito eu disse, o projeto não é o objeto do vídeo, é simplesmente compartilhar com vocês a situação, mas se vocês quiserem, tiverem interesse, eu posso compartilhar como foi que eu calculei, mostrar a vocês esse projeto aí, de uma maneira bem simples. Então, a gente escavou, fez uma sapata aqui associada para esses 2 pilares, né? Colocamos as armaduras, posicionamos em prumo, tudinho direitinho, e ficou uma obra muito boa, né? Esse aqui é o antes, esse aqui é o depois. Eu vou até depois pedir fotos, né, da execução à dona lá, para compartilhar com vocês aqui, porque aqui, ó, nessa região, ela colocou um gesso 3D, uma coisinha bem bacana. Nem parece que tem um reforço lá. Então, foi uma situação desafiadora porque são tantos pontos, tantos aspectos técnicos, principalmente nessa imagem aqui, que nos assustam. Trincas, flecha excessiva na ponta do balanço, né? E uma parede, ou seja, quando tem parede, os deslocamentos são mais rigorosos, né? A gente não pode deslocar tanto. Pouca capa de concreto. Concreto do banzo da treliça trabalhando com pressão. É tudo perigoso, porque são rupturas frágeis, né? Quando a gente tem o esmagamento do concreto. Então, era realmente de apoiar esse negócio aí, para deixar as armaduras trabalhando de maneira positiva e o concreto da capa, se porventura fosse solicitado, trabalhar aí conforme ele foi projetado, ou para compressão ou para tração junto com as armaduras. Mas
Espero que tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo mais curto, mas um problema seríssimo e que a gente teve que resolver. Se inscrevam. Em breve estarei postando mais conteúdos aqui para a gente compartilhar de maneira gratuita, principalmente com obras de reforço e recuperação estrutural. Até lá!